A INSA TV Communication conecta conteúdo, transmissão e visibilidade para marcas, histórias e pessoas em toda a região. Levamos informação para Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e muitas outras cidades, com jornalismo, entrevistas, saúde, cultura, podcasts e eventos. A INSA TV aproxima sua marca de públicos reais com credibilidade e presença. Entregamos conteúdo profissional para TV, YouTube, redes sociais e eventos ao vivo. Para empresas, profissionais e projetos, a INSA TV é mídia, conteúdo e estratégia em uma só comunicação. INSA TV Communication, transmitindo emoção, gerando visibilidade. Existe algo em você que vai muito além do espelho. O que o espelho não vê? Olá, eu sou a doutora Mariana, médica, apaixonada por emagrecimento, saúde metabólica e longevidade. Seja muito bem-vindo ao O que o espelho não vê, porque saúde vai muito além da aparência. Por trás de cada corpo existe uma história, existem hábitos, emoções, hormônios, metabolismo e escolhas que impactam diretamente na qualidade de vida. Aqui vamos conversar sobre tudo aquilo que realmente transforma a saúde, com ciência, informação de qualidade e convidados que podem fazer a diferença na sua vida. Vamos juntos? Meu convidado de hoje é o meu grande amigo e cirurgião plástico, Dr. Maurício Caldeira. A gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo da cirurgia plástica, especialmente pós grandes emagrecimentos. Vamos lá, Dr. Maurício. Que honra estar aqui nesse primeiro episódio, a seu convite, uma pessoa que eu admiro tanto, que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande, e a honra de compartilhar grande parte do nosso dia a dia, né? A honra é toda nossa, meu amigo. E agora eu quero começar com uma pergunta super importante e que eu acho que é muito recorrente para você no consultório. Existe um peso ideal ou mais importante é a estabilização desse peso para operar? Mari, excelente ponto. Eu acho que existe um pouco dos dois. Existe sim aquele peso ideal, porque as pessoas às vezes têm uma ideia, uma concepção um pouco errônea de que cirurgia plástica é uma cirurgia para emagrecimento, e ela não é. É uma cirurgia para otimização de contorno corporal em alguns casos. Por isso a importância desse emagrecimento com acompanhamento, estabilização desse peso, para quando ir para o procedimento cirúrgico e dentro do que seria essa faixa de peso ideal, com uma segurança maior e que vai levar a um resultado muito mais satisfatório. E uma coisa bem importante da gente falar é que não é só o IMC, que é o índice de massa corpórea. É muito importante a gente observar a composição corporal desse paciente também. Né? Essa relação de gordura, músculo, é muito importante para o resultado desse pós-operatório, né? Exatamente. O IMC, ele vinha, né? Antigamente era o que a gente tinha, e até hoje, em alguns cenários, é um dos índices mais fáceis a gente conseguir calcular, mas com o avanço, o acesso à bioimpedância, a gente consegue ter, né, esse acompanhamento muito mais preciso e eficaz, até da saúde, do contexto global de saúde desse paciente. Maurício, e muda alguma coisa nesse protocolo pré-operatório para quem emagreceu usando os análogos de GLP-1, as canetinhas? Isso é super importante. A gente sabe, já existem diversos consensos sobre a fase em que o paciente tem que suspender isso antes, e isso é uma das suas áreas de expertise, né? Eu falo que ninguém constrói nada sozinho na vida, então o nosso papel como cirurgião, o acompanhamento da parte nutrológica, nutricional e metabólica do paciente, associado à avaliação anestésica. Em geral, nós temos aquela segurança de suspender algumas semanas antes do procedimento, para que o paciente possa ter um procedimento muito mais seguro. Maurício, quem é o paciente ideal para operar? Quais as características, né, aumentam as chances de um excelente resultado? Falando especificamente de uma lipo, e depois eu quero que você fale também da abdominoplastia. Excelente, Mário. Eu acho que esse também é um assunto que gera muita confusão nos pacientes, principalmente quem passou por um processo de emagrecimento com grandes perdas ponderais. O paciente fica naquela dúvida: será que meu caso é uma abdominoplastia? Será que meu caso é uma lipoaspiração? Conseguiria resolver?
Falo que a lipoaspiração ela é um procedimento dedicado ao tratamento da gordura localizada. Então a gente consegue uma otimização de contorno corporal, tratando e retirando gordura localizada de algumas áreas e também podendo utilizar isso na lipoenxertia, né, para melhorar o contorno, por exemplo, da região glútea. Agora, a paciente que vai para abdominoplastia é aquela paciente que teve uma perda ponderal, mas evoluiu com uma flacidez de pele maior, que só a lipoaspiração não iria conseguir resolver. E aí a redundância de pele, ela vai ser tratada com essa remoção através da abdominoplastia ou a lipoabdominoplastia, alguns casos mini abdominoplastia, isso vai depender da avaliação individual de cada um. Exatamente, que foi o meu caso, né? Eu tive uma perda ponderal de 40 quilos e fiz agora em fevereiro a nossa cirurgia plástica. Exatamente, né? Mari. Vamos lá, Maurício, mais uma pergunta. Preparo para a cirurgia. O quanto o estado nutricional do paciente interfere nesse resultado? O estado nutricional do paciente é fundamental que esteja alinhado dentro daquilo que a gente preza pela segurança. Então, dosagem de vitamina, eletrólitos, os parâmetros todos que nós precisamos têm que ser investigados na fase de pré-operatório, para que com isso o paciente consiga ir para o processo cirúrgico, né, para toda essa jornada cirúrgica com muita segurança, e isso vai ser fundamental para um pós-operatório bem conduzido, aonde o paciente vai ter uma otimização desse processo de cicatrização, que às vezes a gente já sabe que falha e deficiência de algumas vitaminas, alguns minerais, podem levar a um arrasto desse processo de cicatrização, podendo ter um downtime, né, esse período de recuperação um pouco maior. E esse alinhamento da cirurgia plástica com o acompanhamento nutrológico e nutricional, ele é fundamental para essa jornada. Exatamente, a gente sabe cada vez mais, né, da importância da meta de proteína diária, que é um cálculo relativamente fácil da gente conseguir fazer. Então, calcular ali mais ou menos de 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso, a gente precisa ingerir aquilo de proteína por dia. Então, um paciente que pesa 60 quilos, em torno de 120 gramas de proteína por dia. Isso interfere diretamente até nessa fase de cicatrização, né? E um outro fator fundamental é o ferro, que ele é muito pouco falado, tanto no pré quanto no pós-operatório da cirurgia plástica. E muitas vezes, acho que você também pega isso no consultório, é muito recorrente, a paciente não tem anemia, mas ela já tem uma baixa de ferritina, que é o estoque de ferro. Então, é importante que tudo isso esteja alinhado para um melhor resultado, né, Maurício? Exatamente, Mário. Eu acho que esse ponto da proteína é super importante, porque às vezes uma paciente num pós-operatório, a quantidade de proteína acaba sendo grande para a paciente consumir e a suplementação, às vezes, ela é necessária. E é um dos protocolos que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia no Instituto. E a questão do ferro é exatamente o que você falou. Às vezes, se a gente consegue diagnosticar isso previamente, isso é totalmente possível com um pré-operatório bem executado, a gente leva o paciente para a cirurgia com muito mais segurança. Exatamente. Por trás de cada mudança existem escolhas, dificuldades, persistência e uma história que merece ser conhecida. Agora vamos acompanhar o relato de alguém que decidiu cuidar de si e encontrou uma nova forma de viver. Está começando o quadro Eu como um Reflexo. Meu nome é Mariana, eu sou médica. Há 8 meses eu pesava 40 quilos a mais. Desde os meus 10 aninhos de idade, eu luto contra a obesidade. Já sofri muito com o efeito sanfona, já tinha tentado todos os tipos de dieta imagináveis. E no começo, principalmente as dietas mais restritivas, eu tinha um resultado legal de perder peso, mas recuperava tudo depois. E há 8 meses, eu decidi começar uma jornada comigo mesma de que não era mais aquilo que eu queria para minha vida. E eu queria mudar realmente de vida. Claro que no meu caso, a parte estética também foi importante, mas eu não imaginava o que esses 40 quilos a menos poderiam trazer de benefícios para a minha saúde, para a minha vida. E eu acho que eu não tinha muito essa noção, mesmo sendo médica, porque eu sempre pratiquei muita atividade física, os meus exames eram normais. E hoje,
com 40 quilos a menos, eu vejo o quanto isso me beneficiou, em todos os sentidos. Hoje eu sou uma mulher mais calma, mais tranquila. Hoje eu consigo dominar melhor os meus pensamentos, até os meus pensamentos de compulsão alimentar. A minha corrida, que eu sempre gostei de correr antes, era um sacrifício correr 5 quilômetros. Hoje eu corro muito mais leve. Hoje eu tenho muito mais disposição. Aquela fadiga que às vezes a gente sente no final do dia ou até no começo do dia, da gente acordar cansada, isso mudou muito depois do meu emagrecimento. E uma mensagem que eu gostaria de deixar é que o processo do emagrecimento, ele é um processo trabalhoso, mas é possível. Cada quilo de gordura precisa ser comemorado. E quando a gente tem acompanhamento correto, uma estratégia individualizada, vale a pena. A gente tem que recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias. Por você. O que o espelho não vê. O que o espelho não vê. Estamos de volta ao nosso O que o espelho não vê, com o Dr. Maurício Caldeira. Maurício, sobre a questão agora da cirurgia plástica facial, principalmente após o emagrecimento, né? A gente conhece aquele termo do Ozempic Face, que é aquela face que eles falam derretida. Como é que a gente corrige isso? Como é que você lida com isso no consultório? Mari, eu acho que para começar isso eu falo uma frase quase que sempre para os meus pacientes. Queria a gente escolher aonde que a gente emagrece e aonde a gente engorda, e a gente não tem esse controle. E com o advento das canetinhas emagrecedoras, a perda de peso grande acontece num curto espaço de tempo. Isso acaba afetando, então acaba demonstrando mais rápido um sinal de flacidez facial. E aí o paciente chega no corpo ideal e às vezes a face já está apresentando aquela sensação do derretimento, os sulcos mais marcados. E isso mexe e afeta a autoestima dos nossos pacientes. E a cirurgia plástica ela tem um papel muito importante também nesse cenário. Para aqueles pacientes que às vezes desejam o tratamento da flacidez, região do pescoço, o famoso contorno, né, da papada que a gente fala, que fica mais evidente, às vezes um reposicionamento de tecidos, até mesmo a região dos olhos, né, o olhar, que às vezes o paciente fala que fica com aquela sensação de que o rosto está mais cansado. E isso a gente consegue e fazer um diagnóstico correto para tratar dentro do universo de dispositivos e opções cirúrgicas, não invasivas, tecnológicas que existem, que vai ser o melhor indicado para cada caso em específico. Existe uma idade mínima para se fazer um lifting hoje em dia? Pergunta super polêmica. O lifting de face ganhou muito espaço, né, na mídia nos últimos tempos, e porque hoje a gente vem, né, de uma era onde nós, infelizmente, vemos todos os resultados por aí, né? Desde, às vezes, pacientes que apresentam uma flacidez maior de face, uma menor, pacientes mais jovens, às vezes com quadros muito mais avançados de flacidez. E para mim o que existe na verdade é a indicação correta. Então o paciente às vezes ela não é que ela precisa estar com X anos de vida exatamente, não existe um número áureo para isso. O que existe é indicação. Então o paciente que apresenta entende a jornada cirúrgica, que vai ter o pré, que vai ter o pós-operatório, que vai ter essa questão do período de recuperação, entende a indicação do procedimento, seja ele um lifting, uma blefaroplastia, às vezes uma lipo da região submentoniana, e tem essa indicação formal, eu acho que aí sim a gente está no caminho certo. Assim como aqueles que sabem da sua indicação, mas não desejam passar pelo procedimento cirúrgico. Entendendo as limitações que nós temos com os tratamentos minimamente invasivos, isso é super possível de ser realizado. Perfeito, que são os fios, são os preenchedores, bioestimuladores e agora também as lipoenxertias, né? O enxerto de gordura facial tem ganhado muito espaço, algo que a gente já realiza
há um tempo considerável, né? Principalmente nas cirurgias de face para um refinamento de resultados, o preenchimento de sulcos, lábios, utilizando os enxertos autólogos, né, da gordura do próprio paciente, para a gente conseguir melhorar e otimizar o formato também facial. Perfeito. Você tocou numa coisa super importante que são as tecnologias. E existem muitas propagandas acerca das tecnologias. O que realmente funciona, Maurício? Uau, essa também é uma super pergunta. O que acontece é, as tecnologias, eu falo que elas não dispensam a avaliação correta. As tecnologias, elas vieram para otimizar alguns casos quando bem indicado. Então, nós temos sim tecnologias em que nós associamos, por exemplo, a lipoaspiração, que vão ajudar nessa retração de pele, para que com isso a gente consiga um resultado mais favorável, mais otimizado. Porque o bisturi, né, na cirurgia plástica, a gente vai remodelar o tecido, a gente vai remover às vezes aquele tecido que está em excesso, a gente vai tratar a gordura localizada e algumas das tecnologias ou mesmo as terapias de bioestimuladores de colágeno, eles vão trabalhar melhorando também a qualidade dessa pele, estimulando o colágeno. Então, essa associação, ela tem ganhado sim muito espaço. Então, no final, o que realmente existe é a indicação correta, é a gente avaliar, individualizar e ponderar se para aquele paciente a associação de uma tecnologia junto com uma lipoaspiração, junto com lifting facial, qual que vai ser o benefício verdadeiro dessa associação para o quadro desse paciente em específico. Uma mudança verdadeira não começa no espelho. Ela começa na forma como pensamos, escolhemos e agimos todos os dias. Chegou o momento de aprender uma atitude prática que pode ajudar você a construir uma nova rotina. Está começando o quadro Leve para a Vida. Uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para os pacientes é: qual é o menor comportamento que você consegue mudar nos próximos dias? Quem tenta mudar 10 hábitos de uma vez, acaba por não conseguir mudar nenhum. E isso não é sobre falta de força de vontade. Chega segunda-feira e você promete que tudo vai ser diferente. Vai fazer dieta, vai ficar sem álcool, sem açúcar, vai treinar todos os dias. E aí quando você não consegue, o que vem é um sentimento de fracasso. A compulsão alimentar pode sim ser vencida e tratada através de pequenas mudanças dos seus hábitos, mudanças possíveis. Ao invés de criar metas de resultados, crie metas de comportamento. Ao invés de dizer, essa semana não vou ter nenhum episódio de compulsão, crie uma mini meta possível. Por exemplo, essa semana farei todas as 3 principais refeições todos os dias. O que o espelho não vê. A INSA TV Communication conecta conteúdo, transmissão e visibilidade para marcas, histórias e pessoas em toda a região. Levamos informação para Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto e muitas outras cidades, com jornalismo, entrevistas, saúde, cultura, podcasts e eventos. A INSA TV aproxima sua marca de públicos reais com credibilidade e presença. Entregamos conteúdo profissional para TV, YouTube, redes sociais e eventos ao vivo. Para empresas, profissionais e projetos, a INSA TV é mídia, conteúdo e estratégia em uma só comunicação. INSA TV Communication. Transmitindo emoção. Gerando visibilidade. O que o espelho não vê. Aquilo que escolhemos colocar no prato também influencia nossa saúde, nossa disposição, nossa mente, nossa aparência e a forma como envelhecemos. Agora vamos falar sobre alimentação de uma maneira simples, prática e possível para a rotina. Está começando o quadro De Fora para Dentro. Barrinha de proteína, pasta de amendoim, bebida proteica, biscoito integral. Será que isso realmente ajuda quem quer emagrecer? A resposta é: depende. O maior erro é achar que esses alimentos, por se dizerem fit, podem entrar na sua rotina sem nenhum critério. Uma barrinha de proteína pode ter as mesmas calorias daquele seu doce preferido. A pasta de amendoim é uma ótima fonte de gordura, porém muito calórica.
O biscoito integral, na maioria das vezes, tem as mesmas quantidades de calorias e gorduras do que o biscoito tradicional. Até a bebida proteica pode não ser necessária para uma pessoa que já consegue consumir as quantidades de proteína no dia, além de ser um ultraprocessado. Por isso, não leia apenas o que está escrito na frente da embalagem, leia a lista de ingredientes e a tabela nutricional. Nem tudo que parece saudável é a melhor escolha. Se os 3 primeiros ingredientes da lista envolverem açúcar ou gordura, ele não é um produto fit. Por isso, antes de confiar no que a embalagem diz, aprenda a verificar o que realmente existe dentro. Estamos de volta ao nosso último bloco com o Dr. Maurício Caldeira. Maurício, existe diferença no resultado para aquele paciente que deixa para emagrecer após a cirurgia plástica? Mari, tem diferença sim. Se a gente estiver falando de um emagrecimento de 2, 3 quilos, em alguns casos até 4 quilos, eu não acredito que isso vá interferir tanto no resultado. Agora, por exemplo, a paciente fez uma cirurgia de um contorno corporal, uma cirurgia de mama, ou às vezes uma cirurgia de face e acaba tendo uma perda de 30, 20 quilos, isso vai sim ter um impacto. Porque o nosso corpo, o tecido celular subcutâneo, como eu disse mais cedo, a gente não escolhe onde a gente emagrece, né, e onde a gente ganha peso. Então pode ser que curse com uma sensação de que, parece que eu aumentei a minha flacidez. Sendo que na verdade o que aconteceu foi que o processo de emagrecimento tratou o conteúdo. Então deu aquela sensação de queda, porque não tem mais aquela gordurinha ocupando espaço ali. Maurício, eu gostaria que você falasse um pouco dessa jornada do pré-operatório, intra, pós-operatório, que faz toda a diferença para um resultado legal, tanto na parte física quanto na parte emocional, que isso é muito importante, né? Quanto para a saúde metabólica de uma maneira geral. Eu vivi isso na pele, porque eu fiz a cirurgia com o Maurício e eu trabalho com o Maurício. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa jornada que a gente tem no Instituto Maurício Caldeira. Eu acho muito importante a gente falar sobre esse momento aqui, que é exatamente falar muito sobre o que a gente acredita, né? De como a gente conduz os nossos pacientes. E eu acho que tudo começa com esse primeiro encontro. A nossa primeira consulta ela é fundamental. Você sabe que as minhas primeiras consultas elas são longas. Eu brinco que lá toda a nossa equipe já orienta os nossos pacientes a virem preparados para ficarem 1h30, às vezes 2 horas nesse nosso primeiro encontro. Porque é onde eu gosto de entender sobre o universo dessa pessoa. Você sabe que eu examino os pacientes também de frente para o espelho, é uma coisa que eu gosto de fazer para que eu consiga entender como o paciente, pelo menos um pouco, de como essa pessoa se enxerga, o que fez ela sair de casa naquele momento, naquele dia e falar, doutor, eu vim aqui porque isso daqui que eu olho, eu vejo, é o que eu desejo de alguma forma tentar melhorar. E eu acho que essa é uma das nossas conversas principais, ela é muito sincera sobre como vai ser a construção dessa jornada. E a partir dela que vem a parte fundamental. Eu falo que nós temos 3 pilares muito importantes. O pré-operatório, que quando bem executado, ele é fundamental para a gente conseguir minimizar ao máximo os riscos e ir para um procedimento cirúrgico com muito mais segurança. O intraoperatório, ele é sim a parte em que a gente tem a questão da técnica alinhada com a equipe de anestesia, com a equipe dos auxiliares, da enfermagem, todo mundo trabalhando em prol daquela pessoa. E no final do nosso paciente, a gente tem o pós-operatório, que é onde eu falo que é o começo da jornada. E um pós-operatório bem executado é para curtir uma excelente recuperação e um resultado muito legal por muito tempo. E aproveitando, eu acho que a gente podia falar sobre como que a gente faz essa jornada de pré-operatório, porque não é só realizar exames, né? Sim. O realizar exames, a gente vai ver a parte de como que tá, se tem anemia ou não, como que tá o coagulograma do paciente, se a gente tem as dosagens ali das vitaminas, mas no nosso caso a gente tem uma abordagem a mais, que é essa questão nutricional e metabólica. E eu acho que isso você consegue explicar melhor do que eu, porque você que conduz essa parte lá no nosso instituto. Exatamente. Então, além dessa conciliação até medicamentosa, do que o paciente já usa, o que a gente precisa parar, quanto tempo antes da cirurgia, que também é essencial, isso é fundamental, a gente vai entender os exames e as queixas do paciente, porque muitas vezes o que a gente vê ali
no exame laboratorial, no que seria tá bom, não é o ideal, especialmente para um pré-operatório. Então, algumas coisas precisam sim ser otimizadas, é onde a gente vai orientar e pegar a fundo essa questão toda das vitaminas, então ferro, vitamina D, proteína, a gente já faz toda essa orientação nutrológica e nutricional. Isso faz muita diferença durante essa fase do pós-operatório, que, como o Maurício disse, é o começo de uma jornada linda. E assim, eu só tenho a agradecer, porque foi o que aconteceu comigo, né? E assim, a gente tem um exemplo de como funciona a nossa jornada. Maurício, se você pudesse dar 3 conselhos para uma pessoa que sonha em fazer uma cirurgia plástica, o que você diria? Olha, eu vou começar com o que eu falo para os pacientes durante a consulta. O primeiro passo, eu acho, quando você se pergunta se deveria ou não ir, é se você está disposto a trocar aquilo que te incomoda ou melhorar esse contorno, seja corporal ou facial, por uma cicatriz. Porque uma cirurgia, por menor que seja a cicatriz, por mais discreta, por mais que a gente planeje, ela vai existir ali. Então eu acho que isso é importante, entender que a cirurgia plástica, a gente vai trabalhar para uma cicatriz reduzida, discreta, mas cada organismo reage de uma maneira. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, a primeira pergunta para essa decisão. A segunda é que você escolha bem o profissional, que você tenha essa identificação com esse profissional, com a equipe desse profissional, porque é exatamente o que a gente acabou de falar. Não é só sobre o procedimento, é sobre a jornada, é sobre como como que vai ser a condução dessa jornada, dessa experiência toda de você realizar um tratamento médico com seriedade, com responsabilidade, com um profissional, com uma equipe que você confia, porque não vai parar ali naquela cirurgia. A gente está falando de uma jornada de caminhar junto, de acompanhar esse processo de evolução. Então eu acredito muito nessa identificação. E em terceiro, eu acho que é fazer isso por você. Acho que no final das contas esse é um ponto muito importante. É aquilo que você está fazendo isso é algo que você faz por você, não pelos outros, não por ninguém, porque você quer fazer isso para se sentir melhor, porque isso pode ser que seja motivo de ou insegurança ou má autoestima, e que se existe solução, se existe como, né, e se isso faz sentido para você, eu acho que é uma jornada que, de repente, vale a pena ser considerada, se isso fizer sentido. Exatamente. E isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente merece e precisa ser feliz. Meu amigo, muito obrigada pela presença. Amei. Foi lindo, foi esclarecedor. Esse quadro para você e que Deus nos abençoe. Gratidão pelo convite mais uma vez. Amém. Que honra ter você aqui. E que honra ter vocês conosco. Até a semana que vem, se Deus quiser. Existe algo em você que vai muito além do espelho. O que o espelho não vê.